outro, né? É tão mais fácil olhar e dizer, está errado ali, está errado lá. É fácil, você vai olhando assim, você discerne rapidinho um erro no outro. Mas às vezes é tão difícil enxergar em nós, não é verdade? Peça ajuda para Deus. Eu tenho aprendido muito com o pastor Jaime. O pastor Jaime, ele fala uma coisa, ele fala baseado na palavra. O salmista, ele diz assim, não me lembro agora qual é o salmo, eu até já falei sobre ele aqui, onde o salmista fala assim, Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, quer dizer, né? Perdoa-me, limpa daqueles que me são ocultos. Você sabe que até para que você seja limpo dos seus próprios erros, você precisa da ajuda do Espírito Santo. É ou não é verdade? E hoje ele vai te ajudar aqui. Diga glória a Deus. Basta reconhecer, Deus, eu preciso. A Bíblia diz, olha, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar e dizer isso, Senhor, eu reconheço. Eu me coloco na minha condição de que sem o Senhor eu não posso. Irmão, Ele vem. Ele sara a nossa terra, Ele nos ajuda naquilo que nós precisamos. Diga glória a Deus. Amém? E eu tenho uma palavra de Deus para te dar nessa noite. E olha, com a mesma alegria, nós tivemos aqui hoje 9 da manhã, depois 2 horas da tarde. Eu sei que hoje é véspera de Natal. Muita gente já foi até viajar, estiveram às vezes nos outros cultos. Mas, irmão, com a mesma alegria eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 107, no versículo 38. Salmo 107, 38. Fosse um ou fosse 100 que tivesse aqui hoje, alegria mesmo, o Espírito Santo sabe do meu coração. Amém, Jesus? Com toda alegria no coração. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, tenho certeza que Ele está aqui. Diga glória a Deus. Hoje nós fizemos uns cultos assim mais objetivos, claro, porque eu sei que muita gente vai viajar, ainda vai hoje, né? Vai passar com a família, está esperando gente em casa, mas antes de tudo, primeiro o reino de Deus. Amém? Primeira palavra, você vai sair daqui hoje com ela no seu coração. Salmo 107. Irmão, que palavra tremenda é essa hoje. Salmo 107, versículo 38. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Salmo 107, 38. Hoje eu quero falar qual que Deus tratou comigo. É uma palavrinha assim, bem pequenininha, mas que, olha, dá um prejuízo tremendo na vida de todo cristão. E eu vou falar para você, não é qualquer pessoa que está começando, aquele que ainda não entende direito. Não, homens de Deus, deixa eu mostrar aqui, homem de Deus, pessoa já conhecedora de grandes experiências com Deus, mas ainda sofria com essa dificuldade, com essa luta aqui. Salmo 107, versículo 38. Hoje eu quero falar sobre a inconstância. Irmão, é uma coisa que pega muita gente. É uma coisa que atrapalha muita gente, que até de Deus. Não é que seja um pecado, né? Mas essa inconstância não deixa sair do lugar. Eu vou te mostrar aqui hoje, nós precisamos vencer essa batalha contra esse mal chamado inconstância. Amém, Jesus? Vamos ver aqui então, antes da gente entrar na palavra, curva a sua cabeça mais um instante. Jesus nos ajuda a vencer isso. Pai, nós precisamos, meu Pai, dessa palavra que hoje vem como uma solução para esse problema. Meu Deus, da inconstância que afeta, que aflige tantas pessoas que talvez não queria ser assim. É esse homem que é de Deus, essa mulher que é de Deus, mas que se pega, meu Deus, nessa dificuldade. Começa, daqui a pouco para, começa de novo, daqui a pouco para de novo. E isso, meu Deus, talvez tenha atrapalhado o crescimento, o desenvolvimento e muita coisa, meu Deus, na vida espiritual desta pessoa. Mas eu te peço, fala conosco hoje, porque eu sei, Pai, que essa palavra vem do coração do Senhor. Me ajude a transmiti-la da maneira certa. Meu Deus, que não seja eu falando aqui, mas o Teu Espírito Santo. E que todo demônio que tenta nos fazer permanecer nesse erro, nessa falha, caia por terra hoje. Em nome de Jesus, que essa palavra, essa verdade venha e nos liberte e nos abençoe. Em o nome de Jesus, e você diga amém. E graças a Deus. Vamos lá então. Salmo 107, 38. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, está ali também na tela. Colocou aí? Colocou? Tá funcionando? Então vamos lá. Salmo 107, 38. E ele os abençoa de modo que se multiplicam muito. E o seu gado, o que acontece? Não diminui. Olha só, o que Deus está falando aqui? Depois você pode até ler o restante, né, o contexto que vem anterior. Deus está falando a respeito do povo dele, povo de Israel, povo de Deus. Que Deus abençoava.
Enquanto tinha a bênção de Deus, enquanto Ele os abençoa, o que acontece com eles? Eles se multiplicam muito, eles crescem. Irmão, não tem prejuízo, não tem regressão, o gado não diminui. As bênçãos, as coisas que Deus vai fazendo, nunca diminui, só vai crescendo, só vai acrescentando. Enquanto Deus o quê? Abençoa. Enquanto eles estão debaixo da bênção, enquanto estão na obediência, enquanto estão fazendo o que Deus manda. E é assim. É assim ou não é? Quando você está na presença de Deus, quando você está na obediência, não que você não vá ter luta, né? Todo mundo já é maduro o suficiente aqui para entender isso. Não que você não vá ter batalha, não que você não vá ter enfrentamentos. Mas, irmão, a multiplicação acontece, sim ou não? É bênção de Deus. Quando você está na presença de Deus, o gado não diminui, não. Vem a luta, vem a batalha, e você continua o quê? Para cima, para frente, a coisa vai indo de cada vez melhor. Até que vem o versículo seguinte, que aí eu falo que é inconstância. Olha o versículo 39. Mas outra vez, o que acontece? Decresce. Entenda por decrescer, regredir, né? Diminuir, voltar atrás. O que acontece quando eles decrescem? Olha lá, mas outra vez decrescem e são o quê? São abatidos pela opressão, pela aflição e pelo quê? Pela tristeza. Bom, é aquela pessoa que quando está debaixo da bênção de Deus, como diz aquela expressão, está voando baixo, está arrebentando. Nossa, está multiplicando, está crescendo, tem luta, mas passa por cima, o gado não diminui, a coisa vai de vento em popa. Mas outra vez, por que fala outra vez? Porque não é uma vez só. Volta a acontecer. É uma coisa que vem de vezes, né? Não apenas uma. Outra vez, o que acontece ali? Decresce. Volta a regredir, volta a diminuir, em vez de crescer, de ir para frente, volta para trás de novo. E aí é abatido. E aí entra o quê? 3 coisas aqui que Deus falou muito ao meu coração. Opressão, aflição e a última qual que é? Tristeza. E se você for ver a diferença entre as 3, eu vou explicar dentro daquilo que Deus nos deu, a diferença, porque não é a mesma coisa. E tem muita gente aí que estava uma bênção, estava orando, estava buscando a Deus, veio ali uma situação, veio um tempo, olha você parando de novo. Começa a orar de madrugada, começa a buscar a Deus, a coisa vai indo, daqui a pouco já para de novo. Começa a vir na igreja, está firme, passa um mês, daqui a pouco some da igreja de novo. Começa a ser fiel a Deus no seu dia, na sua oferta, daqui a pouco deixa de ser fiel de novo. É aquela inconstância. E o diabo entra aí. E ele traz essas 3 coisinhas, como eu falei, são diferentes uma da outra. Qual que é a primeira? A opressão. Se você for ver o significado de opressão, é bem parecido com a palavra, né? É uma pressão mesmo. A opressão se usa muito esse termo quando, por exemplo, nesses países aí autoritários, tem uma autoridade lá que até abusa da sua autoridade e as pessoas não podem falar o que querem, da maneira que querem, as pessoas não podem ir para onde quer. É aquela opressão mesmo. É uma autoridade exagerada, até uma autoridade abusiva, né? Seria a opressão. E no mundo espiritual não é diferente. Quando a pessoa, quando o diabo começa a oprimir, a pessoa tem vontade de fazer as coisas, mas não consegue. Ela quer falar, mas não consegue. Ela quer trabalhar, mas não consegue. Ela sente um peso. Eu estou falando para você porque nos outros cultos muita gente foi liberta na hora da oração, que eu vou fazer daqui a pouco. Nessa direção, na direção que Deus nos deu na palavra, a imposição de mãos, muita gente foi liberta. A pessoa sente aquele peso. Entende o que eu digo? É aquela autoridade maligna sobre ela. Aquela autoridade maligna, ela quer fazer, mas não consegue fazer, ela quer ir, mas aquele peso não deixa, parece que tem alguém que manda nela, pronto. Parece que ela não se domina. É aquele peso, aquela pressão mesmo, aquele sentimento de que não tem força para fazer, ainda que queira, quer orar, mas não consegue orar, quer vir na igreja, olha o que eu já encontrei de pessoas. Hoje me cortou o coração. Eu vinha vindo para a igreja a pé hoje. Eu vinha vindo cedinho, era umas 7 e pouco da manhã. Eu vinha caminhando ali. Meu irmão, que coisa, mas me cortou o coração. Eu estou te falando porque
Você nem imagina quem seja, nem quero que você saiba, porque jamais expor uma pessoa, mas expor uma situação. De repente, de encontro, vem uma moça trançando os pés. Uma roupa que, quando ela me olhou, ela falou: meu Deus, pastor, é o pastor. Pastor indo para a igreja e eu voltando bêbada. Ela falou desse jeito. Pastor, que vergonha. Pastor, me perdoa. Pastor, me desculpa. Eu falei: minha querida, você não tem que ter vergonha nada, não. Eu falei: Jesus te ama. Eu não te encontrei por acaso, eu te encontrei para falar para você que Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Mesmo você estando desse jeito aqui, Ele me fez te encontrar. Para você lembrar o valor que você tem. Jesus não quer você assim, você tem muito valor para Deus. Jesus não quer você desse jeito. Volta para a tua casa, volta para a presença de Deus, volta para o Senhor. Ela começou a chorar. Olha como o diabo oprime. Você acha que a pessoa não quer sair daquela vida? Quer ou não quer? É claro que quer. Mas é aquela opressão. Existem dois casos diferentes que eu já expliquei, que existe a possessão demoníaca e a opressão demoníaca. Tem casos que o diabo, além de oprimir, ele possui. E a pessoa já não domina nem mais as próprias atitudes, porque o demônio possuiu, ela manifesta com o demônio ali, já não é mais ela. Tem casos que não, às vezes a pessoa já tem até um entendimento da palavra, o diabo não pode mais entrar. Mas de fora ele fica fazendo o quê? Oprimindo. Ele está de fora, mas pesa. Não é que a pessoa está endemoniada, está entendendo? Sim ou não? Está oprimida. A pessoa pode até não ter demônio na vida dela, né? Ela é livre, ela é liberta, mas tem a opressão. Aquilo me cortou o coração. Falei: filha, você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Ela falou assim: acredito e respeito muito. Começou a chorar. Falei: então volta para Jesus, não tenha vergonha de mim não, tem um maior do que eu que olha para você. E Ele olha para você e ainda te ama. Volta para a presença de Deus. E quantos? E vindo de lá para cá, você sabe o que teve aí de ontem para hoje, né? E continua tendo. Quantos jogados nas calçadas, aquilo corta o coração. Você olha para você e fala: Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo a tua obra mesmo? Um jogado na calçada, o outro jogado daqui, outro jogado dali. E os jovens bonitos, saudáveis e bem vestidos naquela situação. Quantos? Então, Jesus ama essas pessoas, diga glória a Deus. Você acha que elas não queriam sair dessa situação na hora da festa, tudo? É uma maravilha. Mas quando o som acaba, né? As luzes se apagam. Irmão, vai para cada um para a tua casa, você vê a destruição. Você vê a destruição que o diabo faz. E está fazendo. E talvez você tenha sofrido com essa inconstância, e essa inconstância tem permitido o diabo te oprimir. Pastor, eu estou me sentindo assim. O senhor falou aí, parece que alguém está mandando em mim. É uma coisa ruim. Eu quero fazer, mas não consigo fazer. É aquele peso. Entende o que é opressão agora? Sim ou não? A outra palavrinha que tem ali, aflição. A aflição, ela tem um sentido de ânsia, de ansiedade. É aquela pessoa que ela está esperando por algo, que nem ela sabe o que quer. E aquilo está matando ela, mas nem ela sabe o que tanto a preocupa, o que tanto a faz ficar ansioso. Se você perguntar para a pessoa, mas o que você está esperando o quê? O que é que você está ansioso? Não sei, mas aquilo não deixa nem a pessoa dormir. E às vezes quando consegue dormir, depois acorda e não consegue trabalhar, falta até o ar. O que é, fulano? O que você está assim? E às vezes não tem, a família está bem, tem um bom trabalho, sim ou não? Está tudo bem na saúde? Não tem, mas é aquela ânsia. Que se chama hoje aí de ansiedade. Troca para mim essa pilha aqui, fazendo favor. Troca para mim. Então tem esse sentido de ansiedade. E tem casos que chega a faltar até o ar mesmo. É ou não é? Tem. Mas que não consegue. Mas o que é, fulano, que você está tão preocupado? E não tem, irmãos, não tem. Está tudo bem em casa, está tudo bem com a família, está tudo bem no trabalho, a saúde está bem, mas tem aquela coisa, isso é coisa maligna. Hoje é um dia de libertação e eu estou te explicando isso. Talvez você esteja assim com essa aflição. Mas por que, pastor? Porque você decresceu
Talvez sem perceber, você decresceu e voltou a ser abatido. Onde entrou a opressão, a aflição e, por último, a tristeza. Aquela alegria, nada que se faça. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Você acha que não? Eu nunca me esqueço. Uma virada de ano. Eu não vou lembrar, falar para você qual ano que foi. Estava na igreja. Sempre virei o ano na casa de Deus, graças a Deus. Eu me lembro até, nem me lembro qual foi a última vez que foi fora da casa de Deus. Sempre comecei os primeiros segundos do novo ano na casa de Deus, em vigília, em oração. E está todo mundo lá feliz, você vê as pessoas na rua, né, cumprimentando uns aos outros, dentro da igreja melhor ainda, que a presença de Deus. Só que você acha que lá fora não tem gente tirando a sua vida, porque é virada de ano? Você acha que não tem gente lá sofrendo, porque é virada de ano? Eu me lembro como se fosse hoje, virou o ano, nós oramos e tudo, a gente se abraçou, se cumprimentou, de repente, rapaz, desesperado. E alguém me chama, vem cá, conversa com ele aqui. O que foi? Eu estou pensando em tirar minha vida está um inferno. Eu vejo todo mundo aí, ó, essa alegria, tudo isso aí, eu não tenho nada disso. Eu perdi meu casamento, acabou isso, acabou aquilo outro. Não, tristeza. O diabo não tira férias, não. É Natal, é Ano Novo, Satanás está operando aí. Existe muita gente triste, até sem ter o quê? Motivo. Você está assim hoje, pastor, eu estou triste, está todo mundo se preparando aí para o Natal, né, para a ceia, todo mundo está feliz, e dentro de mim está triste. Hoje Jesus vai te libertar, diga glória a Deus. Hoje Jesus vai tirar isso de você. Mas por que isso acontece, pastor? Pela inconstância. Deixa eu correr, eu prometi que eu ia fazer um culto mais objetivo. Vamos lá para Êxodo capítulo 17 agora, versículo 8. Lá no comecinho, é bem conhecida essa passagem, mas eu confesso a você que eu nunca tinha visto com esses olhos que Deus mostrou hoje aqui. Êxodo capítulo 17, verso 8. Vou te mostrar um homem de Deus, como eu falei, de experiência de Deus, que viu Deus fazer coisa grande, mas que sofria com a inconstância. Eu vi com esses olhos, até então nunca tinha observado isso. Olha o que diz Êxodo 17, 8. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. 10. E fez o Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram aonde? No cume do outeiro. 11. E acontecia, presta atenção nessa parte, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, vencia, crescia, melhorava na batalha. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque, o inimigo, começava a vencer. O Israel regredia. Vamos usar a palavra que nós vimos lá, decrescia, né? Decrescia. Então o que é isso? Nada mais é do que uma inconstância. Por quê? Em todo o tempo que Moisés estava com a mão levantada, ele estava vencendo. Para, raciocina comigo. Se eu estou numa posição que está dando certo, que está vencendo, o que eu tenho que fazer?
Continuar. Quem é que não quer continuar de um jeito que está vencendo? Sim ou não? Quando você está orando, a coisa não fica bem? Quer ver? Olha o que eu mais vejo com o pastor fulano. Um desviado, eu sou que está hoje longe da igreja. Quando você estava na igreja, como que estava a sua vida? Pastor, estava uma maravilha. Estava uma bênção. Como era bom, eu sinto saudade. Mas por que parou? Porque se estava tão bem, o desejo não é continuar, sim ou não? Quando você está orando, não é tão bom quando você está em comunhão com Deus? Quando você está jejuando, você está ligado, você sente que você está pertinho. Não é tão bom? A vontade é fazer o quê? Continuar. Você acha que Moisés não queria continuar com as mãos levantadas? Porque quando ele estava com as mãos levantadas, estava dando certo, estava vencendo. Lembra lá no Salmo 107? Estava multiplicando. O gado não diminuía. Lembra da época que você ia para a igreja? Olha, estava uma benção, estava tudo dando certo. E aí você pergunta assim, mas por que você parou então? Irmão, por quê? Porque se é tão bom aquela posição que você está, se está dando tão certo, por que a gente para? Eu digo para você, é essa maldita chamada inconstância. Você acha que Moisés queria baixar a mão? Responde para mim, raciocina comigo, Moisés queria baixar as mãos? Claro que não. Porque com as mãos levantadas, ele estava o quê? Prevalecendo. Mas aí vinha a inconstância. Quando ele pensava que não, as mãos pesavam e ele abaixava. Então, olha como era a situação de Moisés e a vida de muita gente. Olha, pastor, presta atenção aqui. Mãos levantadas, ele começava a crescer, Israel começava a prevalecer. Abaixava as mãos. Se ele tinha dado 10 passos para frente, quando ele abaixava a mão, ele regredia 10 passos. Aí levantava a mão de novo, caminhava 10 passos. Daqui a pouco... voltava de novo, 10 passos para trás. Ou seja, não saía do lugar. Porque os 10 passos que ele conseguia, depois ele perdia de novo. 1 metro que ele avançava, ele regredia de novo. Tem gente que está com a vida assim, desse jeito. Não sai do lugar. Tem alguma vitória. Enquanto está orando, enquanto está buscando a Deus, enquanto está obedecendo a Deus, daqui a pouco decresce. E toda aquela vitória que tem, volta tudo de novo. Está entendendo sim ou não? Pastor, como é que faz para vencer isso? Ponto. É isso que interessa. Versículo 12. Como é que Moisés venceu isso? Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram, primeira coisa, uma pedra e puseram aonde? Debaixo dele, para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo a fio de espada. Pronto. Acabou com a inconstância, a obra foi completa. A vitória veio. Está entendendo agora, sim ou não? E como é que acaba? 2 coisinhas aqui simples que eles fizeram, que foi aqui que me chamou a atenção. Primeiro, puseram Moisés assentado sobre o quê? Sobre a pedra, sobre a rocha. Irmão, você quer vencer inconstância? Primeira coisa, você tem que se apoiar na rocha. Quem que é essa rocha? Vamos lá, rapidinho. Mateus capítulo 16, versículo 16. Vou te mostrar isso aqui. Mateus 16, 16. Foi a primeira providência que eles tomaram para vencer aquela dificuldade que o Moisés estava tendo de permanecer com as mãos levantadas. Primeira coisa então, assentar-se sobre a rocha, se apoiar naquilo que é firme, porque vai ter hora que você vai cansar, e eu vou te mostrar isso aqui hoje, não só de palavra, mas de testemunho. Olha o que diz Mateus 16, 16. Quem achou, diga amém. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, só para lembrar, Jesus estava perguntando para os discípulos quem eles achavam que ele era. Né? Que dizem que eu sou aí? Aí disseram, uns dizem que o Senhor é fulano, que o Senhor é Elias, que ressuscitou, que o Senhor é um dos profetas. Mas e vocês? Aí o Pedro toma a palavra com a revelação de Deus.
O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir. E aí Jesus diz para ele, olha, bem-aventurado você, porque não foi nem carne nem sangue que te mostrou isso, mas foi do céu essa revelação. E olha o que Jesus vai dizer agora, ó, presta atenção. Versículo 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí já vi pessoas até dizendo, né, não quero entrar no mérito do assunto, que Pedro foi a base, né, a pedra sobre a qual Jesus edificou a igreja. Eu não concordo jamais, que, né, Pedro não teria condição de se edificar da igreja sobre ele. Mas como diz assim, como diz o missionário, como diz o pastor Jair, eu fico com esse entendimento, que Jesus edificou a igreja sobre aquela revelação, sobre esta pedra, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Irmão, e essa pedra é tão firme que Jesus falou, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos lá, a igreja de lá para cá pode ter passado por momentos bons e momentos ruins, momentos fáceis e difíceis, mas a igreja permanece. Diga glória a Deus. Você quer um segredo para você também permanecer? Esteja na igreja, esteja na casa de Deus. Por que eu digo para você que eu ia te falar que uma das maneiras de vencer a inconstância é estar na igreja, estar na casa de Deus, não só de palavra, mas de testemunho. Eu lembro de mim, quando eu estava lá na minha igreja, quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu não tinha força para nada, eu não tinha força para orar, eu não tinha aquela semana sequer pegado na Bíblia, eu não tinha. Você sabe que você trabalha aí fora, no mundo aí, no secular, você sabe que todo dia você ouve muita besteira, sim ou não? É palavrão daqui, é imundice dali. Eu chegava arrebentado, mas irmão, eu estava na igreja. Eu vou falar para você que muitas vezes o que me sustentou foi isso, foi a minha permanência na casa de Deus. Porque naquele dia que eu não tinha força para orar, naquele dia que eu não tinha pegado a Bíblia, o pastor pregava, a oração vinha, aquele louvor me envolvia e eu saía dali renovado. Diga glória a Deus. Esse é o segredo. Você sabe quando o diabo consegue vencer muitas pessoas, eu tenho batido nessa tecla desde a pandemia para cá, tirando as pessoas da onde? Da igreja. Desse lugar que Deus edificou sobre o quê? Sobre a rocha. Irmão, presta atenção. Moisés começou a vencer a inconstância quando ele achou uma rocha para se sentar. Você tem que achar uma igreja para você se sentar, se apoiar, para que ali você ouça a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Estou pregando para você, mas sempre gravo ali o culto. Talvez alguém esteja me ouvindo. Estou assistindo o culto em casa. Eu digo para você, irmão, não é a mesma coisa. Não adianta. Você tem que achar uma rocha para você se sentar. Um lugar de apoio para você. Deus não deixou a igreja por acaso. Você quer ver quando é que as pessoas mais desanimam? Quando elas deixam de vir à igreja. Você pode chegar aqui arrebentado. Eu sempre dou exemplo da fogueira. Pega um graveto, ele pode estar apagado. Joga ele no meio da fogueira de novo. O que vai acontecer com ele? Ele vai acender. Ele pode não ter mais nada nele. Ele pode estar totalmente apagado. Mas o fogo da fogueira vai acender ele. Diga glória a Deus. Não esteja nessa rocha que Jesus edificou já desde aquela época. E disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha. E o diabo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos estar aonde? Sentado nessa pedra. O Moisés começou a vencer a inconstância quando ele se sentou, se apoiou, se firmou em uma pedra, em uma rocha. Veja, onde prega a palavra de Deus, falo para quem está aqui, falo para quem vai estar ouvindo depois, veja um lugar onde prega a palavra de Deus. Convido para estar na nossa igreja, que eu conheço a nossa casa. Mas não é a igreja da graça, batista, A, B, C, ou quadrangular, ou assembleia, não. Veja onde prega a palavra de Deus, é ali, está edificado sobre a rocha. Então, senta lá, diga glória a Deus. Senta lá, que isso vai te ajudar a vencer o quê? A inconstância. Senta e não levanta mais não. Fica ali firme.
Diga glória a Deus. Estou dizendo sentar no mundo espiritual. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Um lugar que você possa ter o quê? Apoio. É ali que você tem que se apoiar. Volta agora, lá em Mateus de novo, mas no capítulo 7. Vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 24 agora. É claro que o só vir à igreja não adianta nada, né? Aí nós vamos ver agora o segundo passo. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Mas é necessário, irmãos. Olha, o primeiro passo foi sentar Moisés sobre a pedra. O segundo passo foi Arão e Ur, de um lado e de outro, fazendo o quê? Sustentando a mão de Moisés. Irmãos, você tem que estar do lado de pessoas de Deus. Eu estava brincando de manhã. A pessoa já está de mãos baixas, já está desanimada, sem força. Vai andar com quem está mais fraco ainda, quem está mais desanimado ainda. Você vai se levantar. Não, esteja, meu irmão, do lado de pessoas de Deus. Esteja na presença de Deus. Com quem? Com a congregação, com os irmãos. Como eu disse para você, digo isso de testemunho. Quantas vezes eu cheguei na igreja para baixo, desanimado, naquele dia, sem força nenhuma, não tinha nem orado durante aquela semana toda. Você quer pegar da palavra de Deus, mas ali do lado, do outro, tinha um homem de Deus, tinha uma mulher de Deus. Sempre alguém chegava, irmão, e aí, como é que você está? Está firme? Continua, hein? Levanta a tua cabeça, busca Deus, não te vi na igreja essa semana. Levanta! Tem que ter isso. Tem que ter Arão, tem que ter Ur. Tem que ter um irmão, tem que ter outro irmão do seu lado. Ninguém serve a Deus sozinho, irmão. Para com essa história. Isso é uma das maiores enganações que o diabo está tentando pôr hoje no meio do povo de Deus. Não, eu sou a igreja. Ninguém é igreja sozinha. A igreja é o ajuntamento. A igreja é o povo de Deus o quê? Reunido. Essa é a nossa força. A gente está ali um do lado do outro. Você me fortalece, eu fortaleço você. Diga glória a Deus. A gente precisa adorar Deus junto. Era Arão e Ur que mantinha a constância. Olha, eu vou ser sincero para você, eu cheguei até aqui porque tiveram muitas pessoas de Deus no meu caminho. Pessoas de Deus, pessoas que me levantaram, servos de Deus. Lembra que nós falamos um tempo atrás sobre a concordância? É melhor ser dois do que um, que quando um esfria, o outro aquece o seu companheiro. Está na Bíblia. E quando um cai, o outro levanta, não é assim? Tem que ser, não tem outro jeito. Olha o que diz aí em Mateus 7, 24. Quem achou aí, diga amém. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre o quê? Olha a rocha aí de novo. Então, o segundo passo é tão importante quanto o primeiro. Além de estar na igreja, é ouvir a palavra e colocar em prática. É sair daqui, eu até coloquei aqui, o segundo passo mais importante para vencer inconstantes é a atenção à palavra e o esforço com compromisso de praticar, de cumprir. Então você está aqui, você achou uma rocha, glória a Deus por isso, se apoia nela, mas quando você estiver sentado nessa rocha, procura ouvir o que está sendo pregado com toda a sua atenção. Toda atenção, a palavra não vem por acaso. Eu já falei, seja uma criança aqui em cima pregando, naquele dia Deus vai usar ela. Vai falar com você, vai falar comigo. Ouça, mas ouça com atenção e com compromisso de colocar em prática. Isso vai mudar a nossa vida, irmão. A minha e a sua. Isso vai nos fazer vencer o quê? A inconstância. Para Jesus, quem era o que estava sobre a rocha? Não era só aquele que ouvia. Era aquele que ouvia e colocava em prática. Fala, Deus, me ajuda. Eu quero começar a praticar. O pastor fala de orar. Eu vou ficar só ouvindo a respeito da oração? Eu tenho que fazer o quê? Orar. É muito bom ouvir de oração. É muito melhor ainda o quê? Praticar. O pastor fala sobre ler a palavra. Eu vou ficar só ouvindo que eu tenho que ler? Eu vou ler. A Bíblia fala sobre perdoar. Eu vou ficar só ouvindo e continuar magoado com alguém? Eu vou fazer o quê? Vou perdoar. Vou ficar sem conversar com a pessoa sem... Não. Claro, né? Depende da pessoa. Você fez a sua parte, a pessoa não, né, ainda fechou o coração, é ele Deus. Eu sempre digo assim, você passou a batata quente para ele, para ela, agora é ele Deus. Se você já pediu perdão. Mas é começar a colocar em prática.
É sair daqui e dizer, Deus, se é sobre isso que está sendo falado sempre, é isso que eu quero fazer, eu vou começar a fazer. Vou começar a ser fiel, vou começar a obedecer. Irmão, você vai vencer sem constância. Diga glória a Deus. Repita. Muitas pessoas de Deus, Moisés era homem de Deus, sim ou não? Claro que era, mas ainda sofria com o quê? Constância. Mão levantada, agora vai. Uma baixada de novo. Não vai. Olha lá, agora foi, levantou a mão, agora vai embora. Daqui a pouco é Moisés de novo. Vamos ajudar Moisés. Primeira coisa para ajudar Moisés, põe ele em cima da rocha. Apoia ele aí. Moisés senta e descansa na rocha. Senta na rocha. Acha uma rocha para você sentar. Achou? Fica firme ali. Segunda coisa, um do lado, outro do outro. Arão e Hur, é a prática da palavra. Vai ouvindo, vai praticando, irmão, vai ter sempre pessoas de Deus do teu lado para te ajudar. Diga glória a Deus. Eu tenho certeza que você vai vencer essa batalha. Quem entendeu, diga amém. Eu já quero orar por você. Vamos ficar de pé agora.